Olá, está no ar mais uma edição do TV Porto Jornal, trazendo para você as principais notícias de Porto Seguro e região. Fique conosco e confira os destaques de hoje. INSS reforça quadro de peritos em Eunápolis e Porto Seguro para agilizar atendimento. Número 192 do SAMU volta a funcionar em Porto Seguro. Fenômeno natural ou desequilíbrio ambiental, o que explica a presença de pinguins no extremo sul da Bahia. Porto Seguro avança na implantação da rota de afroturismo após missão técnica em Salvador. E não pode faltar nesta sexta-feira a coluna Tendências e a nossa agenda cultural. Tem muito mais informação chegando para você. Confira agora aqui no TV Porto Jornal. Um Jeep Renegade com 3 turistas argentinos se envolveu em um acidente na estrada entre Arraial da Ajuda e Trancoso. Apesar dos danos ao veículo, ninguém se feriu. As causas continuam sendo apuradas, mas há suspeita de que a pista molhada tenha contribuído para a perda de controle do carro. A polícia militar e agentes de trânsito estiveram no local para registrar a ocorrência e garantir a segurança. A Neoenergia Coelba está reenviando faturas de energia elétrica a clientes que receberam contas com erro no QR Code Pix. O problema afetou faturas emitidas entre os dias 16 e 22 de julho, cujo código foi considerado inválido para pagamento via Pix. Segundo a empresa, novas faturas com QR Code corrigido estão sendo encaminhadas, mantendo o mesmo período de consumo. O código de barra das contas não foi afetado e segue válido para pagamento. A distribuidora também está entrando em contato com os consumidores e disponibiliza seus canais de atendimento para esclarecimentos. Porto Seguro registrou 51 colisões de veículos em postes nos primeiros 6 meses de 2025, ocupando a 6ª posição entre as cidades baianas com mais ocorrências do tipo. Os dados são da Neoenergia Coelba, que contabilizou 1.899 casos em toda a Bahia no período, um aumento de 8% em relação ao mesmo semestre de 2024. Apesar de apenas 32% dos acidentes afetarem diretamente o fornecimento de energia, os prejuízos incluem transtornos à população, danos à rede elétrica e operações complexas de substituição dos postes, que dependem da liberação da perícia. A distribuidora alerta que os custos com os reparos podem ser cobrados dos motoristas responsáveis e reforça a importância da direção consciente para evitar acidentes e garantir a continuidade dos serviços. A empresa também chama atenção para os altos índices em cidades do interior e a necessidade de ações preventivas em todo o estado. A Polícia Militar de Guaratinga cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o homem acusado de tentativa de homicídio. O suspeito foi localizado em uma padaria no bairro Novo Horizonte e, após busca pessoal e no veículo, sem apreensão de ilícitos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Itabela. O caso está sob responsabilidade da Justiça e mais detalhes não foram divulgados. O desembargador Roberto Meinardi Franck, corregedor-geral da Justiça, aplicou a penalidade de perda da delegação ao titular do Cartório de Registro de Imóveis de Porto Seguro. Foi aberta uma sindicância pela Corregedoria do Tribunal de Justiça da Bahia para apurar as inúmeras irregularidades presentes no cartório. Meinardi, no uso de suas atribuições e considerando o que consta dos autos do processo administrativo disciplinar, aplicou a pena de perda da delegação em desfavor de Vivaldo Afonso do Rego, delegatório titular do ofício de registro de imóveis e hipotecas por ter cometido infrações no exercício de suas funções. 2 bandidos roubaram 2 carros depois de trocar tiros com policiais militares no distrito de Ponto Central, em Santa Cruz Cabralha. Eles renderam funcionários de uma usina de álcool e seguiram com o carro, mantendo as vítimas dentro do veículo. Durante o trajeto, obrigaram que indicassem rotas de saída e disseram que pretendiam chegar até Itamaraju.
Ao descobrir que o carro tinha rastreador, afirmaram que precisavam de outro veículo. Já na zona rural do projeto Maravilha, em Eunápolis, liberaram os funcionários e invadiram uma casa. No local, renderam a mulher e levaram uma caminhonete prata. As vítimas contaram que os dois estavam encapuzados e um deles armado com espingarda calibre 12. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha para identificar e localizar os suspeitos envolvidos na ação criminosa. A Polícia Militar cumpriu uma decisão do Tribunal de Justiça da Bahia que determinou a reintegração de posse da fazenda Conjunto Raiz no município de Guaratinga. A propriedade, com mais de 230 hectares, estava ocupada por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, desde 25 de fevereiro. A medida foi autorizada pelo desembargador Ângelo Jerônimo e Silva Vita, com base em laudo que classificou a fazenda como produtiva, contando com sede, casas de trabalhadores, currais, máquinas agrícolas e aproximadamente 1.000 cabeças de gado. A reintegração foi realizada de forma pacífica. Cerca de 100 pessoas estavam no local no momento da ação. Relatos anexados ao processo indicam que a ocupação ocorreu durante a madrugada, com cerca de 300 pessoas que teriam arrombado a sede e bloqueado a estrada de acesso e impedido a entrada da Polícia Militar. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem nesta última quinta-feira na BR-116 em Teresópolis, Rio de Janeiro, por transportar 600 filhotes de jabuti dentro de malas, no bagageiro de um ônibus que saiu de Feira de Santana, na Bahia, com destino à Baixada Fluminense. Segundo a PRF, os animais seriam vendidos ilegalmente em uma feira livre em Duque de Caxias, a cerca de R$ 700 cada. O suspeito, que já havia sido preso pelo mesmo crime em 2015, admitiu que receberia dinheiro pelo transporte. Alguns filhotes morreram devido às condições precárias. O caso foi encaminhado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e será investigado como crime ambiental, com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Um trabalhador rural foi assassinado na manhã desta sexta-feira no distrito de Barrolândia, em Belmonte. A vítima, identificada como Eronildo Santos Oliveira, foi atingida por vários disparos de arma de fogo enquanto se deslocava para a roça com um filho de 12 anos. Segundo informações preliminares, o crime aconteceu de forma repentina e o adolescente conseguiu fugir ileso. Ele foi encontrado posteriormente e entregue aos familiares. A Polícia Militar esteve no local e confirmou a morte. O Departamento de Polícia Técnica realizou o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado ao IML de Porto Seguro. A autoria e a motivação do crime ainda são desconhecidas. A Polícia Civil vai investigar o caso. As agências do INSS em Eunápolis e Porto Seguro receberão novos peritos médicos federais para reduzir a fila de espera por perícias. Os municípios fazem parte dos 22 contemplados na Bahia, que receberá ao todo 37 novos profissionais, aumentando em quase 19% a capacidade de atendimento no estado. A iniciativa nacional, coordenada pelo Ministério da Previdência Social, nomeou 250 peritos após 15 anos sem contratações, beneficiando também outras cidades da região Nordeste. Com a chegada dos novos peritos, os moradores terão mais agilidade no acesso a benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e benefício de prestação continuada. A previsão é que os profissionais comecem a atuar ainda em agosto, melhorando o atendimento para a população local. A Prefeitura de Eunápolis, por meio da Secretaria de Assistência Social, participou do lançamento do 3º Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, realizado em Feira de Santana. O município recebeu 40 kits do programa Quintais Produtivos, que inclui sistema de irrigação solar, ferramentas, EPI, sementes e caixa d'água, para apoiar hortas comunitárias e fortalecer a agricultura familiar. A iniciativa beneficiará cerca de 4.000 famílias em 100 cidades baianas, promovendo inclusão produtiva, acesso a alimentos saudáveis e geração de renda.
Eunápolis também aderiu ao Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, reafirmando seu compromisso com políticas públicas de combate à insegurança alimentar. E atenção pessoal, uma informação importante para a comunidade de Porto Seguro. Após um período fora de operação, o número 192 do SAMU voltou a funcionar normalmente no município. Com isso, em situações de emergência, como acidentes, mal súbito ou outras ocorrências que exijam atendimento imediato, a população pode novamente contar com um serviço que representa um reforço essencial na rede de urgência e emergência do município. A gestão municipal reforça que o número deve ser utilizado de forma consciente e responsável, exclusivamente para casos que realmente demandem socorro urgente. E agora vamos fazer uma rápida pausa para o comercial. No próximo bloco, você vai conferir uma matéria sobre um fenômeno curioso que tem chamado a atenção aqui no extremo sul da Bahia: a presença inesperada de pinguins na nossa região. Já já voltamos, fique com a gente. Os professores da Rede Municipal de Porto Seguro receberão uma bonificação extra este ano em reconhecimento ao desempenho da cidade nas avaliações oficiais de educação. O anúncio foi feito pelo prefeito Jânio Natal durante reunião no dia 30 de julho. Ao todo, R$ 1 milhão será distribuído como incentivo, valor que pode dobrar no próximo ano conforme o desempenho dos alunos. O prefeito destacou o avanço no IDEB, que passou de 4,5% para 5,1%, e agradeceu o trabalho de toda a equipe escolar. O secretário de Educação, Luiz Leal, ressaltou a importância do investimento e afirmou que Porto Seguro é referência em alfabetização na Bahia. Agora vamos falar sobre um fenômeno curioso que tem chamado a atenção aqui no extremo sul da Bahia: a presença inesperada de pinguins na nossa região. Será um sinal da natureza ou um alerta sobre o desequilíbrio ambiental? Confira agora a matéria completa. A presença de pinguins tem chamado a atenção de moradores e banhistas aqui nas praias da região. As aves, que vêm do sul do continente, já foram encontradas em locais como Coroa Vermelha, Arraial da Ajuda e Trancoso. Hoje, você vai entender o porquê da aparição desses animais e que cuidados deve tomar caso encontre um deles. Essas aves costumam, no período do verão, nidificar lá na costa da Patagônia, na Argentina, no Chile, né? Mas elas não ficam lá durante o inverno, elas saem para águas abertas, né? Elas saem da região costeira buscando alimento, e elas pegam as correntes oceânicas e se espalham, né? Através dos mares buscando alimento. E é o que acontece. Nesse processo migratório, que é normal delas, né, faz parte desse período, elas acabam chegando, se aproximando aqui da região da costa do Brasil, né, subindo as correntes, principalmente pela corrente das Maldivas, né, que trazem esses animais aqui nessa época do ano, né, e acabam chegando na nossa costa. Normalmente, na praia chegam os indivíduos que são mais jovens, que não têm tanta experiência, né, não estão acostumados com as rotas migratórias, não conseguem se alimentar direito porque ainda são inexperientes, acabam ficando desnutridos, acabam ficando desidratados e acabam vindo para a costa para descansar, né, e aí a gente acaba então encontrando com esses animais. Para além da migração natural da espécie, a chegada de pinguins debilitados ao litoral pode estar relacionada não apenas à inexperiência dos animais, mas também às alterações no ambiente marinho provocadas por ações humanas. Então, aí a gente tem um problema da consequência das ações antrópicas, né? São as atividades humanas na região costeira, a pesca, a poluição, a degradação dos ecossistemas, né? Como eu falei antes, muitos desses animais que chegam perto da costa são animais jovens, filhotes, que não são tão experientes quanto outros indivíduos adultos, né? E esses animais acabam chegando já com uma certa saúde debilitada, né? Então eles vêm para a costa para quê? Justamente para poder descansar, para poder guardar um pouco de energia e se preparar para poder retornar ao mar, para poder continuar o processo migratório que eles estão fazendo, né? Quando eles encontram
poluição, né, óleo, combustível, hábitats degradados e não acham alimento, aí a situação deles pode ficar cada vez mais grave e esses animais podem sim acabar vindo a óbito, que parece que foi o que aconteceu com o caso que a gente teve aqui na região. O animal foi visto em 2, 3 lugares diferentes, né, e parece que veio a óbito em uma das praias. A gente não sabe se é o mesmo animal ou não, né, mas a gente teve aí uma notícia recente de um animal, um pinguim de Magalhães, que veio a óbito aqui na costa aqui do sul da Bahia. Diante do cenário, orienta-se que, ao encontrar um pinguim encalhado ou nadando próximo à costa, o mais indicado é não tocar no animal e acionar imediatamente os órgãos ambientais da região. Então, é muito importante, primeira coisa, não tocar no animal, né? Chame um órgão responsável, municipal, estadual, polícia ambiental, né? Secretarias de meio ambiente, ou polícia de meio ambiente, para que eles tomem a ação adequada, né? São organismos capacitados, equipados para fazer esse tipo de resgate, né? Então, não tentem as pessoas fazer isso. Não são animais que apresentam perigo para as pessoas, né? Bicam, né, são aves, bicam, então podem machucar, mas não é nada grave para as pessoas. Só que vale lembrar que a gente está num surto de gripe aviária, né? Então, e os pinguins são aves, então a gente não deve se aproximar de aves silvestres, porque a gente não sabe a condição desse animal. Se o animal está na praia, ele está debilitado, você não sabe a condição. Como eu expliquei anteriormente, em geral eles estão debilitados por questões alimentares e nutricionais, mas o animal pode estar doente e pode ser uma questão de gripe aviária. Então, a melhor situação é isolar o local, não se aproximar e chamar as autoridades competentes para que elas tomem as providências adequadas nessa situação. Um caso curioso, não é mesmo? Vale a pena acompanhar para entender melhor esses movimentos da natureza. E a seleção de futebol de Eunápolis iniciou os treinamentos para a Copa Condesc no Complexo Itamar Seixas. A atividade marcou o primeiro encontro oficial do elenco, que estreia no torneio no dia 31 de agosto contra o Itabela. Com apoio da torcida e da comissão técnica, os jogadores deram início aos trabalhos físicos e táticos, e os treinos seguem nas próximas semanas até a estreia. E como será que vai ficar a previsão do tempo para este final de semana? Será que essa chuva e o tempo frio vão continuar? No final de semana passado tivemos sol e muita gente aproveitou. Vamos conferir como fica agora. Bianca Barroso traz mais informações. A boa notícia é que, apesar da presença de nuvens e chances de chuva em alguns pontos, o sol também deve dar as caras em vários momentos durante o final de semana. Em Porto Seguro, as temperaturas devem variar entre 18 e 24 graus e há possibilidade de pancadas leves de chuva, especialmente no início da manhã e à noite. A umidade do ar está alta, chegando a 85%, o que pode trazer aquela sensação de abafamento, mesmo as temperaturas estando mais amenas. Ainda assim, em alguns períodos, o céu deve abrir, permitindo a presença do sol. Em Santa Cruz Cabrália, a mínima prevista é de 19 graus e a máxima pode chegar a 25. A previsão indica chuvas passageiras ao longo do dia e, mesmo assim, com o tempo estável, o sol também deve aparecer entre algumas nuvens, especialmente no começo da tarde. Já em Eunápolis, o tempo será mais firme. Sem previsão de chuva, os moradores devem contar com céu claro boa parte do dia. As temperaturas vão de 16 a 25 graus. E para quem pretende curtir uma praia, é bom ficar de olho na nossa tábua de maré. Com a lua cheia se aproximando, não teremos grandes variações no nível da maré. Mas o mar segue agitado, com ondas mais intensas e correnteza moderada. Então, todo cuidado é pouco para quem for entrar na água. Neste sábado, a maré alta estará por volta das 9 horas da manhã e às 21h15 da noite. Já a maré baixa acontece por volta das 15h17 da tarde. Então, em resumo, a previsão do fim de semana será de tempo misto, com momentos de sol intercalados com nuvens e possibilidade de chuva em Porto Seguro e Cabrália, enquanto Eunápolis deve ter o dia mais seco e ensolarado. Um ótimo final de semana a todos e até a próxima! Parece que vem mudança no tempo mesmo, então é bom ficar preparado. Mas a gente continua de olho para trazer todas as atualizações para vocês.
E agora falando sobre o Rotary Club. Cíntia Matos Oliveira Costa assumiu a presidência do Rotary Club de Porto Seguro para o ano rotário 2025-2026. A cerimônia de posse ocorreu no dia 26 de julho, no Bistrô do Oliveira, com a presença de rotarianos, familiares e autoridades. Bacharel em Direito e corretora de imóveis, Cíntia destacou em seu discurso o compromisso com o serviço voluntário e o lema do Rotary: dar de si antes de pensar em si. Ela agradeceu ao presidente anterior, Osdélio Aristeu Oliveira, e ressaltou a importância do trabalho em equipe para transformar a comunidade. E como toda sexta-feira, é hora da nossa coluna Tendências com Verônica Menezes. Vamos conferir agora o que ela preparou de novidade para a gente essa semana. É com você, Verônica. Olá, amigos da TV Porto! Hoje o tema é beleza, autoestima e aquele cuidado especial com o rosto que todo mundo ama. Nada contra as marcas do tempo, elas fazem parte da nossa história. Mas quem resiste a um toque de frescor no visual? Na busca por procedimentos estéticos, é comum encontrar exageros. Mas também é verdade que, quando feitos com bom senso e profissionais qualificados, os resultados são incríveis. Um bom exemplo é o Botox. Muita gente que recorre a ele relata uma aparência mais leve, descansada, natural. E não aquele aspecto congelado que tanto se critica. Há também muito tabu sobre o assunto. Por isso, o melhor caminho é a informação. Vamos aprender mais sobre o que é o Botox, como ele age e quais os cuidados necessários. Para isso, eu convidei a biomédica doutora Renata Campos, especialista no assunto, que vai tirar todas as nossas dúvidas e compartilhar o seu conhecimento com a gente. Fica comigo porque vem informação boa por aí. Pois é, Verônica, a busca para o rejuvenescimento facial tem aumentado a cada dia. Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Temos bioestimulador de colágeno para estimular colágeno na face. Temos o Skin Buster, que faz uma hidratação profunda. O PDRN, que é um bioregenerador. Mas o queridinho da brasileira, sem dúvida nenhuma, é o Botox. E o que é o Botox? O Botox é uma toxina que faz a paralisação da musculatura. E ele, bem aplicado, traz um ar mais descansado da face, com menos linhas de expressão. Mas tome muito cuidado. Procure sempre um profissional habilitado para fazer o seu procedimento, porque ele pode ser simples, mas também pode haver intercorrência. Um Botox bem aplicado por um profissional que entende o que está fazendo vai deixar a sua face mais bonita, mais descansada, vai trazer a jovialidade que você precisa e ele pode durar em média de 3 a 6 meses. Isso vai depender muito de cada pessoa. Sempre bom ficar dentro dessas dicas que ajudam a cuidar da autoestima e da saúde, não é? Obrigada, Verônica, por mais uma coluna cheia de informação. Agora falando de turismo. Porto Seguro registrou um crescimento significativo no número de passageiros em seu aeroporto durante o primeiro semestre de 2025. Segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, o aeroporto de Porto Seguro recebeu 1,17 milhão de viajantes, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado, quando passaram pelo terminal 1,02 milhão de passageiros. O desempenho coloca Porto Seguro em 4º lugar no ranking dos aeroportos mais movimentados do Nordeste, reforçando a importância da cidade como destino turístico na região. Esse crescimento contribui para o fortalecimento da economia local e do setor turístico, beneficiando diretamente a comunidade. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, destacou o impacto positivo dos investimentos e da expansão da malha aérea na região, ressaltando que o avanço da aviação civil no Nordeste traz emprego, desenvolvimento e mais oportunidades para destinos como Porto Seguro. E ainda falando de turismo, Porto Seguro avança na criação da rota de afroturismo, valorizando a cultura e a espiritualidade dos povos de matriz africana.
Nesta semana, representantes da Secretaria Municipal de Turismo realizaram missão técnica em Salvador para conhecer modelos já implantados na capital baiana, que conta com cerca de 500 terreiros cadastrados, 50 deles tombados como patrimônio histórico. Durante a visita, foram conhecidas importantes casas religiosas como o terreiro de Candomblé, nação Angola Unzo de Mutalambo, e o terreiro São Roque, além de discutir ações de fiscalização da lei do guia e entrega de credenciais a guias locais. Porto Seguro atualmente possui cerca de 30 terreiros cadastrados e busca fortalecer esse segmento turístico. E como toda sexta-feira, também não pode faltar a nossa agenda cultural, cheia de dicas, atrações e opções para todos os gostos, para você já ir escolhendo a sua programação e aproveitar o fim de semana. E quem traz tudo isso pra gente é o Pedro Fernandes. Roda a vinheta! Chegou o momento de conferir o que está rolando aqui neste fim de semana, aqui na região. Se liga na nossa agenda cultural e marca aí os horários. Sexta-feira é dia de luau no Tô à Toa. A partir das 9 da noite tem show com Canavarro, banda ao vivo, DJ e open bar de Amistel, Devassa, Caipirinha, água e refrigerante. Uma noite para sentir a energia da sexta-feira em grande estilo. E para quem curte um vinho, começa hoje a segunda edição da Rota do Vinho com o tema Tradições, Tendências e Experiências. Até sábado, às 6h30 da tarde, o Senac Porto Seguro recebe degustações, capacitações e atividades voltadas à enogastronomia. Sábado também é dia de esporte em Arraial da Ajuda. A 36ª Corrida Rústica vai tomar conta das ruas da vila, com percursos de 5 a 10 quilômetros. A concentração dos atletas começa às 2 da tarde e a largada é às 3. Uma realização da Vida Esporte com apoio das Secretarias de Esporte e Turismo. Ainda no sábado, tem a festa mais glamurosa de Arraial da Ajuda. O Le Fantastique celebra seu aniversário a partir das 22 horas, com música ao vivo, DJs, performances artísticas e open bar na área premium. Na pista, Elvis Music, Mark Feller, DJ Cuco, Cata Flow e a Cia do Vênus. E na Praça da Igreja, o Armazém do Santo traz muito MPB e forró para animar a noite do final de semana em Arraial. No sábado, quem sobe ao palco é a Sonora Soul Band, a partir das 10 da noite. No domingo, é a vez do Trio Marrom. Domingo também é dia de alegria para toda a família, lá na Praça do Mangue. A partir das 4 da tarde, tem circo com o espetáculo Biruta e Maré, uma tarde repleta de acrobacias, mágica e muito bom humor para todo mundo. E tem futebol também na Arena Ventania. A primeira divisão do Campeonato Amador do Baianão segue com 2 jogos no domingo. Às 14 horas, tem Baianão Esporte Clube contra Porto Warriors. E nas 16, Mercado do Povo enfrenta o Santos CN. E se você está pensando em ter um novo amigo de 4 patas, tem feira de adoção nesse sábado, das 9 da manhã às 2 da tarde, lá no deck da Rotatória 2, na Orla Norte. Gatos e cachorros, adultos e filhotes, esperam por um novo lar e vão estar te esperando com aquele amor que só eles têm. E já é mês da juventude em Porto Seguro. Ao longo de agosto, a Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Assistência Social e a Superintendência da Juventude, promove uma programação especial com lazer, cultura e muita energia positiva. E já começa nesse domingo, dia 3 de agosto, com a Vila Parracho recebendo o Esquenta da Dança, um evento para quem curte se expressar com movimento e arte. E para fechar, quem curte um cineminha, o fim de semana do Cineporto também está cheio de atrações para toda a família. Estão em cartaz os filmes Os Smurfs, Superman, Quarteto Fantástico e Jurassic World Recomeço. E é isso, agenda feita, tudo anotado e agora é só escolher o seu destino e aproveitar melhor do nosso fim de semana. E aí, já decidiu como vai curtir o fim de semana? Tem opção para todo mundo, não é? Eu já escolhi a minha, agora é só se programar e aproveitar ao máximo. E chegou a hora de nos despedirmos. Encerramos aqui mais uma edição do TV Porto Jornal. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. Desejamos a todos um excelente final de semana. Continue com a gente acompanhando a programação da TV Porto. Na segunda-feira estaremos de volta com mais informação para você. Até lá! TV Porto, o seu canal local.